Olha só que legal. Ela que é nutricionista, que entende disso, uma delicadeza, gente. Edna Sakamoto, bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem? Boa tarde. Muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Prazer é meu. Sei que seu trabalho é incrível e a gente está muito feliz que você está aqui hoje compartilhando tudo isso, porque isso aqui é vida. Eu acho, inclusive, que algumas pessoas deixam de praticar o que a gente vai ensinar hoje, por falta de informação mesmo. Não é por, preguiça, eu não quero. Não, se você tiver uma informação e você começar a fazer isso, nossa, você vai ficar craque no assunto e vai melhorar a qualidade de vida, né? Sem dúvida. E a saúde. Esse é o nosso papel, né, Carol? É levar a informação correta para as pessoas que estão em casa, no sentido de melhorar a saúde. Verdade. Vamos lá. Hoje, então, kefir, a gente vai ensinar uma vitamina com ele. Tem o levain, que é a fermentação natural. Você vai indicar até como o pessoal pode fazer um pãozinho. Olha esse pão aqui. Maravilhoso, Olha né? isso aqui. Esse é um fermentado naturalmente. Olha que coisa mais linda. Olha, pão daquelas padarias gourmets famosas. Exato. Você vai fazer em casa. E a gente vai ter também depois o kombucha. Isso mesmo. Né? Tudo juntinho. Vamos começar Vamos então lá? pelo kefir, né? Vamos. Então, o kefir nós vamos preparar da seguinte forma. Nós vamos coar, tá? Essa preparação onde estão os grãos do kefir, que é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras que habitam aqui e se alimentam do açúcar do leite, tá? Então, assim, eles são considerados as boas bactérias. As bactérias probióticas, aquelas bactérias que têm efeitos benéficos na nossa saúde. Só que tem aquela polêmica de conseguir o kefir. Isso. Né? Que é algo que deve ser doado e não comprado, né? Hoje, existem vários sites na internet que fazem essa troca, né? Que facilitam a troca de quem quer doar e de quem quer obter os grãos de kefir. Porque o produto, ele vai crescendo, né? As bactérias e leveduras uma hora que a pessoa vão crescendo. Precisa passar pra frente. E aí precisa passar para frente. E eu acho que esse é o aspecto bacana dessa corrente, né? De você compartilhar e doar saúde. Porque a palavra kefir em turco significa justamente isso, né? Sentir-se bem, prazer. E através de algo que é prazeroso, você obtém saúde, né? Então vai chegar quando a pessoa for fazer a troca. Como que vai chegar? Vai chegar assim. Eu vou colocar aqui no pratinho para vocês verem. É um grão com aspecto gelatinoso, é uma matriz de polissacarídeo e de proteína, onde moram aqui, vamos dizer assim, né, as bactérias e leveduras, que vão fazer a fermentação, a quebra, principalmente do açúcar do leite, que é a lactose, e de algumas proteínas também. Então, favorecendo, inclusive, a digestibilidade do produto. Ele parece um queijinho cottage. Isso, e o aroma, em função da produção de substâncias ácidas, lembra, de fato, um queijo, um sabor e um odor intermediário entre o iogurte e um queijo fresco. A gente pode experimentar, por exemplo, só ele? Pode, porque isso é uma matriz onde você tem ali polissacarídeos, proteína e os bichinhos. Vivos, tá? Mas o que é recomendado, na verdade, é o consumo da bebida, né? Bebida, não diretamente. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Isso. Não das bactérias. Só que... Porque não há estudos científicos, Carol, que comprovem o benefício da ingestão do kefirã, que é essa parte. O benefício está aqui, na bebida. Na bebida. Pronto. Isso. Então, aí, agora algumas perguntinhas. Daqui a pouquinho, perguntas do público no @VocêBonitaTV. Como a gente faz para esse kefir não morrer? Como é que o que não pode ser feito, que mata ele? Primeira coisa, a gente precisa sempre manter o substrato, o alimento para as bactérias, que é o leite fresco, né? Então você coloca, eu vou até mostrar, talvez seja interessante a gente fazer a vitamina, mostrar como é que eu vou fazer de novo um outro kefir. Isso. Então eu coei, isso é a bebida que eu vou usar para a gente fazer a vitamina. A gente não bebe mais o leite que compramos, não, a gente vai beber esse leite. Isso. Aí você coloca num recipiente higienizado, esterilizado, idealmente. Usar, inclusive, utensílios próprios para a produção de kefir. Não vai misturar outras coisas, tá? Então, eu vou colocar cerca de 1 colher de sopa do grão de kefir e vou acrescentar cerca de 500 ml de leite. Pode usar um leite desnatado, um leite integral, A gente tem a receitinha na tela para vocês, olha lá.
E pode também usar leite de outros animais. Aqui é um leite de vaca, Aqui é tá? leite de vaca mesmo. Você Então, poderia usar um leite... Pano ou toalha, o Isso. leite e os grãos de kefir. Tá. É isso que você precisa fazer, precisa ter para produzir o seu kefir. Então, são 2 colheres de kefir para quanto de leite? Eu coloquei uma de grão de kefir para 500 ml de leite, porque 500. Ele vai crescer. Então, você não precisa começar com uma grande quantidade de grão. Entendi. Tá? Aí você vai tampar e deixar em temperatura ambiente por 12 a 24 horas, para começar a observar o processo de fermentação desse leite. Não precisa estar em algo escuro e nem em local escuro? Não, não há necessidade. Você vai deixar, obviamente, fora do alcance da luz, enfim, no lugar fresco, porém não precisa estar totalmente escuro, não. Tá. E a partir de 24 horas, você vai tendo, então, a fermentação, né, desses açúcares presentes e a produção, então, de ácido lático e gás carbônico, por exemplo, e um pouquinho de álcool. E aí você vai deixando de 24 a 48 horas, dependendo do grau de intolerância à lactose que você tem. Porque quanto mais tempo o grão ficar em contato com o leite, né, as bactérias boas e as leveduras vão quebrando esse açúcar e favorecendo, então, a digestibilidade desse leite para quem é intolerante. Então, é a única maneira, quando a gente fala assim, retirar a lactose de um produto de origem animal, é praticamente impossível. A única maneira é alimentar essas bactérias que vão se alimentar dessa lactose, e aí esse leite vai ser um leite sem lactose. Sim, com baixo teor. Com baixo teor. Baixo teor. Tá. A gente não pode afirmar que é totalmente zero lactose, né? Certo. Agora, se fosse um leite de origem vegetal... Sim, aí sim. Ele não tem lactose, mas ele tem os açúcares de origem vegetal. Isso, então as bactérias se alimentam do carboidrato. Daquele de origem... Tá. Só que aí você precisa fazer toda a adaptação da cultura que está adaptada para o leite de vaca para as bebidas vegetais. Perfeito. E tem também, né, Carol, o kefir de água, que é o tibico, né? Então, o kefir de água, que está ali na frente... É esse aqui. Tá? Tem uma outra estrutura, são outras cepas de bactérias e leveduras, tá? Que usam como substrato de energia o açúcar mascavo, tá? Essas bactérias do leite vão usar a lactose como substrato energético, assim como gordura e proteína. Tá. Aquele de água vai usar o açúcar mascavo. Mas benefícios do consumo do que ficou pronto, da bebida, é o mesmo? É o mesmo. Com a vantagem, por exemplo, para as pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca, usar o kefir de água. Tá, né? que a proteína aqui não sai. Isso, a proteína não sai. A gente quebrou a lactose, para quem é intolerante, ok. Mas, para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, não é indicado, porque a proteína está aqui. E ela vai reagir e vai causar a reação alérgica. Para a gente encontrar a dificuldade é a mesma, enfim, ou a facilidade é a mesma? É a mesma, porque você vai encontrar realmente através desses sites que fazem essa interface entre quem quer doar e quem quer obter. Que maravilha! Então aí... você explicou como a gente faz. Isso. Então a gente vai deixar, esse aqui finge que é o nosso, que acabamos de preparar. A gente vai deixar em temperatura ambiente e vai esperar, vai agitar, tá vendo? Ó? Tá. E vai deixar aqui até ele ficar com aquela consistência. Você viu que tem uma sedimentação, separa o sólido do líquido, né? Ele sobe, né? E tem até umas bolinhas, né? Tá, então mais ou menos, pode ser que precise de umas 48 horas. Isso, de 24 a 48 horas, né? Aí nós vamos preparar, então, a nossa vitamina. Aí, com esse produto que nós fizemos, tá? A gente vai colocar, então, tá? Todas as propriedades estão aqui. Sim. Então, as bactérias e leveduras estão aqui, tá? Então, e aumenta, inclusive, o teor de vitaminas do complexo B, que as bactérias produzem durante esse processo, tá? Que legal! Então, vamos colocar aqui. 100 ml de kefir, então, na tela a receita para vocês. Ele fica bem grossinho, grosso, né? Tá? Que delícia. E você pode usar banana. Isso. Aí, ó. Mel ou açúcar mascavo ou de coco. A gente vai colocar uma banana. Que interessante. Agora, uma pergunta. Se a gente aquecer esse leitinho que tá com tudo, sim, a gente mata ela? Mata. Porque as bactérias, elas resistem até uns 50 graus só, né? Se você vai fazer um bolo, se você vai fazer uma preparação aquecida, você tem uma perda sim, tá? Então aí tanto faz você usar o leite ou o kefir. O benefício você obtém na preparação crua, tá? Tá. Então a gente vai colocar explicado. Aqui. Daqui a pouquinho tem kombucha, tem o levain. Ai, que delícia! Vamos aprender tudo.
Mandem perguntas, @VocêBonitaTV, daqui a pouquinho a gente coloca na tela. Sobe o som, Gal! Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Rapidinho, a gente faz aqui a bebida. Você sente o cheirinho? Olha. Nossa! Não, é só de imaginar que tem tanta coisa boa, né? Aí, claro, você vai me ensinar, eu vou experimentar. Carol? E você vai ensinar a gente como deve ser esse consumo. Ele é levemente ácido, levemente carbonatado, né? A sobremesinha vira um shake. Fica super gostoso, com a vantagem realmente de ter todas as bactérias probióticas, né? E os micro-organismos que vão fazer bem para o seu intestino, para a sua imunidade. Tem estudos com o kefir associando o consumo regular com a redução de colesterol, de triglicérides. Olha que bacana. Acabamos de preparar uma vitamina com kefir, ensinamos, né, como você deve cuidar do seu kefir. Só que agora a gente vai entender as maneiras de consumo, né? Isso. Existe um limite por dia para não ter aí, de repente, né? É porque o excesso, Carol, pode gerar um desconforto gastrointestinal. A gente vai estar consumindo várias bactérias boas, porém que podem alterar o trânsito intestinal. Então, é sempre interessante começar com 100, 200 ml ao dia e não passar mais do que 400, 500 ml, porque tem muita gente que diz assim, quanto mais melhor, e não necessariamente isso é verdade. Eu acho que para você obter os benefícios do produto, você pode consumir um pouquinho por dia. E diversas formas. Você viu que eu trouxe aqui na forma de vitamina, mas você pode em casa fazer um patezinho ou kefir temperado, né? Onde você pega aquela bebida que nós usamos para fazer, por exemplo, a vitamina, drena usando um coador de papel de café, tá? E a retirada do soro vai fazer com que fique só a parte sólida que você vai aproveitar como se fosse um queijinho, um cream cheese, uma coalhadinha seca, né? E temperar do jeito que você quiser. Puxa, que legal. Então, e vamos combinar? É algo muito barato, porque se você faz essa troca, é doado, você vai ter o seu leite. Você tem o leite, você tem aqui a sua coalhadinha, sem custo. Sem custo, e com todas as bactérias boas, que é o que a gente precisa. Sim, porque você tem a possibilidade também de usar essas bactérias probióticas hoje na forma ou encapsulada ou na forma de pó. Mas você veja que no próprio alimento você consegue obter boa parte dessas bactérias boas de graça, né? Não, é vivo, né? É legal pensar nisso, né? Que são bactérias vivas. Vamos começar a colocar perguntinhas do público? Olha lá, @VocêBonitaTV, escreva pra gente. Primeira pergunta na tela. Quem escreveu? Vamos lá. Lê, obrigada. Diabéticos podem consumir o kefir? Olha que pergunta legal. Isso, porque tem o açúcar do leite. As bactérias degradam a lactose e transformam em ácido lático, então diminui o teor de açúcar. Porém, é interessante consultar um nutricionista para ver se para aquele caso é realmente indicado o consumo e qual a quantidade adequada, tá, Carol? Porque tem o açúcar presente do próprio leite, né? Quebrado, a lactose ela vai se quebrar, mas está presente ali glicose e galactose. Que ainda permanecem. Que permanecem, mas em menor quantidade. Por exemplo, são fermentadas, viram ácido lático. Mas, dependendo do tempo que você deixou fermentando, pode ainda ter um resquício de açúcar. Portanto, é interessante conversar com o profissional, tá? Agora, por exemplo, se a pessoa faz com leite desnatado, que vai ter menos gordura, passa por esse processo, dá certo do mesmo jeito, desnatado? Sim, dá certo do mesmo jeito. Você vai reduzir apenas o teor de gordura. Tá? Mas o leite desnatado tem ali a lactose. Então, assim, se você já tem uma recomendação que você pode tomar um leite com o kefir, melhor ainda. Sem dúvida. Caso seja uma paciente que não possa tomar o leite, que seja com diabetes descontrolado, aí tem que conversar com o médico para ter mais orientação, né? Sem dúvida. Próxima perguntinha do público na tela. Daqui a pouquinho, então a Fuzi passa pra gente. Mas tem um monte, não tem? Tem um monte, né, Fu? Bom, nós vamos pro levain. Vamos lá. Que é a nossa fermentação natural, mas só para fechar. Criança pode kefir. Isso, então vamos... Todo mundo. Crianças a partir de 2, 3 anos já sem estar sendo alimentado exclusivamente com leite materno. Tá. Porque tanto pessoas
em tratamento, com o sistema imunológico muito suprimido, quem está fazendo tratamento quimioterápico ou quem tem doenças autoimunes muito importantes, deveriam ter um cuidado maior com o consumo, porque você está colocando bactérias boas, mas se o seu sistema estiver deprimido, você pode ter alguma reação. Do contrário, pensando na população saudável, o kefir, desculpe, ele é muito bem-vindo no sentido de melhorar a capacidade de digestão, melhorar o trânsito intestinal, estimular a defesa imunológica, né? E também tem esses benefícios no controle de colesterol, triglicérides, que vem alguns estudos apontando esses benefícios do kefir também. E quando a gente melhora toda essa parte intestinal, a chance até de emagrecimento, esse tipo de coisa é bem melhor. Sem dúvida. Né? Aumenta ainda mais a chance. Exatamente. Então, gente, não fiquem de fora, tá aí. Senão, mas ó, passo a passo, agora não tem mais como errar. Vamos, então, aprender a fazer um pão maravilhoso de fermentação natural. Você vai poder fazer isso em casa, dá pra acreditar? Eu estou passada, que nós vamos mostrar isso ao vivo. Antes, mais uma perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Aí foi? Foi. Gisele, obrigada. Qual a diferença do fermento, então, desse levain e do fermento biológico? Eu tinha certeza que ia surgir essa pergunta. Isso. O fermento biológico é um fermento industrializado que contém uma cepa de levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Então, essa levedura já vem nos tabletinhos ou vem liofilizada em pó e você usa essas leveduras para fazer a fermentação. O levain, você vai começar do zero, ou seja, você vai usar farinha e água. Algumas receitas na internet de padeiros conceituados utilizam também o mel, o suco de uva para começar a sua cultura. Mas a diferença é que no levain você não tem um controle específico de qual levedura ou de qual bactéria vai ser desenvolvida na sua cultura. Normalmente eles dizem que você obtém os micro-organismos do seu próprio ambiente, do ar, da própria farinha, enfim. Tá. Então não é só de Saccharomyces cerevisiae que é o fermento biológico. E nesse caso não vai ser industrializado, porque Sim. os fermentos, além dessa cepa, eles têm outras coisas para manter uma conservação. E o tempo de fermentação é diferente também, né, Carol? Quando a gente faz a fermentação natural, esse processo, como ele é lento, ele vai demorar vários dias para você chegar no fermento que você vai usar para produzir o seu pão. Entendi. E já o fermento biológico, você compra prontinho e já prepara ali a sua receita na hora. Então, em relação à praticidade, é muito maior. E o tempo também de fermentação, né? A massa, depois de feita, vai crescer muito mais rapidamente quando você usar o fermento biológico industrializado. Tá. Né? Mas para o nosso organismo, falando em benefícios, uma fermentação natural. Não tem nem o que dizer. Em relação à saúde, Carol. Se a gente pensar no sabor, na palatabilidade, a fermentação natural é maravilhosa. Outro sabor. É outro sabor. Eu vou experimentar já com a coalhadinha que tá ali do kefir. Nós vamos juntar tudo. Vamos começar a fazer vamos lá, então. Tá? Na tela, a gente vai passar o passo a passo, Fu. Isso, então vamos colocar Primeiro passo na tela, antes até de você fazer... Olha lá. Tirem foto da tela, meninas, para ficar tudo fácil. 50 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de farinha de trigo integral, 75 ml de água mineral sem gás ou filtrada e fervida fria. Ótimo. Tá? Então a gente vai colocar aqui, né? 50 gramas. Quem tiver balança, facilita. Mas em medidas caseiras vai dar cerca de 4 a 5 colheres de sopa. Tá bom. Tá? Então eu vou colocar a farinha integral, tá? E vou colocar aqui os 75 ml de água. Tá? E vou fazer uma massinha misturando aqui, tá? Esse processo... Tá, então mais um pouquinho. Mais um pouquinho de água. Tá. Aí já tem o segundo passo, hein, gente? Tem que fazer tudo direitinho, certinho. Ele vai ficar uma massinha. Aí. Tá? Você vai cobrir e deixar essa massinha descansando até o segundo dia, tá? Aí. No segundo dia não vai ter acontecido muita coisa, ela vai estar mais líquida e vai começar a aparecer algumas bolinhas, tá? Mas isso assim, a gente fez e guarda onde?
deixa no balcão da sua casa, tampadinho. A gente vai colocar, então, vamos pensar que fizemos, né? Vou tirar aqui. Só isso, aí hein, eu vou colocar, deixar com tampadinho até o dia seguinte. No dia seguinte, você vai só dar uma mexidinha. Tá? E ela vai começar, exatamente, vai começar a soltar as bolinhas, que é o resultado da fermentação alcoólica do carboidrato da farinha. Certo. Então, solta gás carbônico, então por isso das bolinhas, um pouquinho de álcool, que é o etanol, né? E o ácido lático e o ácido acético. Isso com a água, vocês viram? É só farinha com água. Porque você vai fermentar o carboidrato. Tá. Vamos pensar aqui. Lá pelo terceiro dia, você vai, então, alimentar, o que a gente diz, esse fermento. Essas bactérias e leveduras, acrescentando um pouquinho mais de farinha e um pouquinho mais de água. Então, segundo passo na tela, depois de 3 dias. Isso. Olha lá. Então, a gente vai colocar 25 gramas de farinha 25 de trigo, gramas, que é metade, e 25 gramas de farinha integral e 40 ml de água. Isso. É que aqui ele vai estar um pouquinho mais sequinho, porque ele não teve aquele tempo de gelatinizar, tá? Tá. E temperatura ambiente também. Aí. Tá. Aí mexe mais um pouco. Mas claro, ele já vai estar um pouquinho diferente desses 3 dias que a gente deixou guardadinho, tampadinho. E nada de geladeira. E o interessante é que você vai descartando metade da massa para sempre estar alimentando as bactérias sem aumentar o volume. Então, você descarta metade da massa e vai acrescentando mais farinha e mais água. Até que lá pelo 7º, 8º dia... Mas tem que acrescentar, depois do terceiro dia... Isso, você vai mexendo, acrescentando e tirando metade, porque senão você vai terminar a receita com vários quilos de levain. Entendi, mas todo dia, então, tem que acrescentar 25 gramas colocaria... depois do terceiro. Isso, tá? Daí você tem aquela consistência que seria quando você já observa a liberação, então... das bolinhas de ar, né, que é o gás carbônico resultante da fermentação alcoólica dessas bactérias boas e leveduras. Quantos dias mais ou menos para chegar naquele? 7 a 8 dias. Por isso que a gente diz, Carol, que a fermentação natural foi caindo em desuso por conta da correria da vida moderna, né? Você quer ter ali o pão na hora, então você compra o fermento biológico e faz na hora. Porém, as vantagens é que você tem um pão de qualidade superior, porque ele tem um sabor mais delicado, um pouquinho mais ácido, né? E que dura até mais tempo do que um pão convencional, em função da produção dessas substâncias, esses ácidos orgânicos que prolongam o tempo de vida útil do pão. Sem conservantes. Sem conservantes. Bem interessante. É muito fantástico. Eu vou experimentar e daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Quando a gente chegar nesta fase, então, depois de 7, 8 dias, ele está pronto para ser o fermento da minha receita. Então, você vai pegar a receita que você tem de pão, tantas que já demos aqui no Você Bonita, e vai colocar quanto? O quanto pede a receita? Uma colher? Normalmente, as receitas pedem uma parte de fermento, 2 partes de farinha e 3 partes de água. Então, se você usar, por exemplo, 100 gramas do fermento, você usa 200 de farinha e 300 de água. Aí tá tudo certo. Tá tudo certinho. E um pouquinho do sal também, que é para realçar o sabor e favorecer o crescimento, né, da massa. Como é que a gente guarda? Ai, tá muito gostoso. Se a gente conseguir essa quantidade... Você guarda na geladeira. A partir do momento em que você fez todo o processo, quando você tá com o seu fermento, aí você guarda na geladeira. Tá. E ele dura quanto tempo? O tempo do que você fez, até usar tudo. Não, você vai alimentando porque a partir desse produto, você tem o fermento pronto para sempre. Então, o trabalho é esse trabalho inicial, dos primeiros 7 a 8 dias. Uma vez que você conseguiu fazer o desenvolvimento das leveduras e bactérias, você tem o seu fermento natural pronto. Esse é o meu. E como é que eu alimento para não acabar esse aqui? Você vai fazendo esse processo. Coloca um pouquinho de farinha, água, mexe, espera então ter essa liberação, essa fermentação alcoólica, onde vai ter a liberação do gás carbônico, e aí usa parte da receita, você usa para preparação e a outra metade você guarda. Então, em tese, você vai ter um fermento para sempre, né? Gente, isso é muito legal, é só você ter um carinho e cuidado. Existe uma cepa específica do Lactobacillus
sanfranciscenses, que é usado naquele pão sourdough de São Francisco, que tem centenas de anos. Quer dizer, eles vêm só alimentando e mantendo essa cultura viva, porque são micro-organismos vivos, e usando sempre esse fermento para a fabricação do pão tradicional. Que maravilha! Você tem na sua casa, assim? Você curte, assim, cuidar de todos esses que você está mostrando hoje? O que eu tô curtindo atualmente no momento é o kombucha. Ah, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem perguntinha do público na tela. Vamos chegar no kombucha. Vamos comparar com o kefir, né? Claro, é a pergunta que todo mundo quer fazer. Mas antes tem mais, Fu. Olha lá. Vamos lá. Vamos colocar já do kombucha, então, para a gente iniciar nosso assunto do kombucha. Quem quiser saber mais a respeito do fermento, pode mandar perguntinha, a gente volta, não tem problema. Olha lá, na tela. Um beijo, Maria, obrigada. O que faz o kombucha mofar? Kombucha pode mofar? Pode, dependendo exatamente, da contaminação. Por isso que é importante esse cuidado com a higienização dos utensílios e da sua própria higiene pessoal, né? Dos utensílios que você vai usar. Então, reservar o vidro, reservar as colheres, enfim, para essa finalidade. Porque o que é o mofo? O mofo é o crescimento de fungo. Era um fungo que não deveria estar ali, né? Então, essa contaminação é muito em função da manipulação inadequada. E uma vez contaminado, a nossa recomendação é descartar. Porque você não tem controle sobre quais bactérias estão crescendo, ou leveduras que estão crescendo ali. E você vai ingerir. Exatamente. Então eu vou te fazer uma pergunta agora para a gente entrar em como preparar o kombucha e as possíveis preparações. Chega para fazer um monte de coisa, né? Eu não sei quem me falou que estava fazendo, sei lá, criou tipo uma cerveja, não tem álcool, mas parece cerveja. Que abre assim a garrafinha, fica igual cerveja, você viu isso, vai? Olha que maravilha. Eu trouxe aqui pra gente degustar. Parece cerveja? Parece refrigerante. Ah, tá. Saudável. Saudável, Isso pode ser refrigerante também, tem um monte de coisa legal. Agora minha pergunta é a seguinte. Como a gente identifica que esse kombucha e que esse kefir azedou o caldo, que mofou, que não deu certo? Ele muda o aspecto? Muda o aspecto, muda principalmente, você vê o crescimento de pontinhos, você pode ter uma alteração rosada, e isso tudo indica que aquele produto já está contaminado. Então, é interessante utilizar sempre utensílios que você esterilizou em água quente, que está reservando para aquela preparação. Tá. Por exemplo, usar colher de pau, né? Colher de madeira, que você tem uma porosidade muito grande, favorece, então, a transferência, né, de micro-organismos de uma preparação para outra, por exemplo, né? Tá. Mesmo que você lave bem, fica complicado a retirada desses micro-organismos, E tá? aí tem que jogar fora. Isso. Vamos pro kombucha, que não para de chegar perguntinha, @vocêbonita.tv, seu famoso kombucha. Isso. É bonitão, né? Exato. Parece uma alga. Olha isso aqui, Toninho, deixa eu pegar com todo cuidado, peraí. Toninho, olha isso aqui. Gente, olha o tamanho desse aqui. Esse é o kombucha? Esse é o kombucha, tá? Essa é tipo uma alga que a gente vê aqui, tá vendo? É o que eles chamam de SCOBY, que é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, né? Então, é uma matriz onde você tem aí o crescimento dessas bactérias e leveduras que vão utilizar o açúcar e a cafeína, né, do chá, porque a diferença, por exemplo, do kefir por kombucha é que um usa como substrato o leite, né, e aqui, no caso do kombucha, é o açúcar e o chá. Tá? Essa é a principal diferença. Essa é a principal diferença. Mas são cepas diferentes. São cepas diferentes, até pela característica, né, de crescimento, tá? Bom, e aí você vai deixar, então, cuidado sempre, você vai receber essa matriz, que é o SCOBY, tá? Que é um pedacinho ou uma lâmina, e vai colocar, então, no chá adoçado com açúcar mesmo. Tá. Aí vai falar pra mim, mas e o açúcar? O açúcar, ele é o alimento, ele é o substrato, ele vai estar sendo degradado pelas bactérias e leveduras que estão aqui no meu kombucha, nesse filme que é o SCOBY, tá? Aí você vai deixar essa preparação em repouso por, varia de 7 a 14 dias, às vezes mais, ao ponto de você perceber que o sabor do kombucha, ele tá levemente avinagrado, tá? Meio levemente ácido e avinagrado. E você vê aqui que já começa a ter a formação de algumas bolinhas, que é a liberação do gás carbônico resultante da fermentação desse açúcar, tá? E aí você pode tomar desse jeito,
com todas as propriedades benéficas, todos os benefícios em relação ao intestino, à imunidade, ou pode fazer a segunda fermentação. E o kombucha está em alta justamente por esse motivo, porque você tem uma bebida gaseificada com pouquíssimo teor alcoólico, né? É bem pouquinho de etanol que se produz, e com uma palatabilidade super bacana, porque fica parecendo um refrigerante. Mas como é que Só te muda que é o um sabor? refrigerante do bem. Aí, para fazer a segunda fermentação, você vai colocar aqui o kombucha. Pode acrescentar fruta, você pode colocar um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de mel, ou usar uma fruta já bastante doce, como manga, morango, e vai deixar a fermentação por mais 3, 4 ou 5 dias. Depois desse período, você vai ter, então, a bebida saborizada e gaseificada, tá? Gente, mas é muito interessante. Então, vamos Olha que responder uma bacana. perguntinha do público, porque vamos tentar fazer o que eu consegui aqui na íntegra para vocês verem esse passo a passo. Vamos lá. Perguntinha do público na tela, olha lá. Tô amando isso. Você tá me convencendo. Zélia, um beijo. Fiz bebidas do kombucha e já aconteceu de explodir meu vidro. Como faço para manter o recipiente de vidro e não explodir? Porque o negócio cresce, né? Cresce, cresce, cresce. Isso, então é um cuidado que você tem que ter, porque você tem uma fermentação tão intensa que pode produzir muitos gases a ponto de explodir. Então o cuidado é você observar o tempo de fermentação. Talvez ela deixou muito tempo. Tá. A partir do 3º, 4º dia, se você percebe que já tem uma quantidade de gás, leva para a geladeira, tá? Você quer provar? Eu quero. Aí deixa na geladeira. Então, E aí deixa na geladeira, porque você retarda. vamos fazer assim. Esse seu aqui tá pronto, certo? E tem um kombucha, como se diz? Faz até... Olha. É do gás, né? Olha, falei? Olha lá. Cervejinha, Olha que vai. bacana. Vai. Gente, é igual. Olha. Não, você vai ter que vir experimentar. Não é refri. Não, ela falou que parece o sabor, mas eu tô achando que com essa espuma toda é cerveja. Cerveja? Não. E É o bacana kombucha, é que gente. você Não começa tem álcool. a brincar com sabores, percebe? Esse, por exemplo... Não, vem tem- aqui cheirar. Vem aqui agora. Você não vai acreditar. Pega o microfone e trouxe assim. Não. Cheira. Não, é sem dúvida. Tem um cheiro avinagrado, levemente Tem cheiro de cerveja. alcoólico. Vem aqui. Não bebe ainda. Só sente o aroma. Que tal? Nossa. Eu falei que ele... Não é? O aroma, pelo menos, é de cerveja. Não né? é de cerveja? É. Eu vou experimentar, depois você leva a sua. Pode beber trabalhando, porque isso aqui não tem álcool. Não tem, exatamente. É uma delícia! Vai ir. Eu acho que pode ajudar. Nos momentos que quiser, né? Passar Tomar uma cervejinha. sem um refrigerante ou sem uma cervejinha. Bom, né? Nossa, parece mesmo, hein? Te falei, delícia. querido. Maravilha. Valeu, obrigado. Seu, pode levar. Agora, vamos para umas dúvidas. Então, o pessoal de casa consegue... Por que eu tô na do kombucha? Menina, isso aqui é tudo de bom, nada de refri de nada, nem, Exato. não precisa nem da água com gás, você já tem isso aqui pronto, natural. E com todos de os graça. benefícios, né? Com todos os benefícios de uma bebida, bebida. probiótica. Você tem aqui a presença, então, de bactérias e leveduras benéficas para o nosso trato intestinal. Assim como o kefir, que a Assim gente como o falou. kefir. São bactérias de cepas diferentes, leveduras de cepas diferentes, mas com a mesma propriedade de colonizar e de manter a nossa microbiota intestinal equilibrada, que é isso que determina a saúde. Eu vou chegar aqui pertinho só pra ver se eu entendi, pra gente repassar umas coisinhas pro pessoal de casa. O negócio é muito interessante, tudo de bom pra ninguém errar e ficar um negócio super feitinho, direitinho, bonitinho. Pegou o seu vidro, Isso. ganhou sua cepa, que pode ser desse tamanhozinho, uma bolinha. E ela vai crescendo. Ela vai crescer. Coloca quanto de água? Não pode colocar o quê? Um Não, litro? então, tem várias receitas. Normalmente a gente faz 3 litros de água, Tá. 5 sachêzinhos de chá e uma xícara de açúcar. Ah, você põe o sachê junto. A gente prepara o Sachê. chá, vamos Tá. lá, prepara o chá, Ah, né, fe- antes, entendi, ferve. ferve. Na temperatura ambiente, você acrescenta o meu Scooby, né, que é essa panquequinha, tá? E vai deixar fermentando, descansando E quanto aí de por açúcar? uma xícara xícara. de açúcar. Tá, e vai deixando descansando Isso. no cantinho, vai vendo que aquilo vai crescendo um pouquinho. E quando aparecer isso aqui, que são essas Isso bolinhas, depois de 7 a 14 dias, 14 você dias. coa, que eu trouxe ali, tá vendo? aqui, ó, então E aqui. aí você vai fazer a segunda fermentação, onde você pode brincar então com o sabor. Eu, por exemplo, eu trouxe ali o gengibre, esse que você provou tinha uva passa e hortelã, que tinha um sabor mentolado, tá? Aí você coloca então
a bebida vamos aqui. Fazer, vamos lá. Fazer, vamos fazer tudo na íntegra, gente. Então, Isso aqui é demais. lá. Então, assim, a minha cepa, eu tenho que fazer tudo de novo. Os chás de novo, nananã, e botar nesse vidro de novo. Tá? Tá. Então, aqui entendendo é com que ele já coado. tá pronto, coadinho, eu vou colocar para fazer a segunda fermentação. Tá. Olha só como já solta um pouquinho de Chocada. De gás, tá? Chocada. Eu trouxe aqui o gengibre, tá? Tá. Que tem propriedades também bem interessantes, né? Benéficas para a imunidade. Tá. Falamos dele sexta-feira, coincidência? Ai, que legal. Tá? E um pouquinho aqui, eu trouxe o suquinho de limão. De limão. Tá? Mas você poderia colocar qualquer outra, pode colocar um suco de uva, manga, morango e mesmo até a própria fruta em pedaços. Tá. E aí você vai colocar então a tampa e deixar para a segunda fermentação, que é esses 3 ou 4 dias que a telespectadora perguntou que nesse momento estourou. Né? Mas aí eu não coloquei nada da... Não, aí você já... É só o que tem aqui já. Isso. E ele... vai fermentar. Ai. Ele vai usar a segunda fermentação. Então, você tem aqui o açúcar da fruta, né? E você vai ter novamente a produção de um pouquinho de etanol, de ácido lático e de gás carbônico, E vai soltar o que é o que faz carbonatar. Então, aquele outro rosinha é acrescentando o hibisco e frutas vermelhas. Você coloca no fundo como você Exatamente. fez com o gengibre. Tá? Gente, não tô acreditando. Não tô acreditando, você viu, Lari? Não Você tô viu que acreditando. bacana? Gente, que maravilha isso, isso é vida. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, olha lá. Ah, desculpa, a receitinha antes, daqui a pouquinho a perguntinha do público. Pra vocês ficarem aí, tira a foto da tela que fica bem mais fácil, olha lá. Então, repassando. Isso. A gente vai usar o 0,5 de kombucha, que é a bebida pronta. Então, você já fermentou 1,5 aqui. litro, tá. De 3 a 5 rodelas de gengibre, o suco de meio limão e a garrafa, claro, pra ter essa capacidade. Acabou. Aí você fecha bem. 4 dias. 4, 5 dias já vai estar com bastante gás. Aí, se eu não quiser gastar tudo, vamos supor, eu bebi essa parte que você abriu pra mim, tá? Bebi um tanto. Eu guardo esse tanto aqui e faço outra fermentação? Não, aí já pronto. Aí você já aí eu tenho que começar de novo dessa. Exatamente. Tá, são 2 no máximo. Essa aqui é a pronta. Pode. E como é que a gente consome? Você pode usar... Pra beber tudo num dia? Pode sim. Também, com moderação, né, Carol? Então, cerca de 200, 300 ml por dia tá de bom tamanho. Tá bom? É um copo. Tô passada. Lígia, cheira esse negócio aqui. É cerveja, minha amiga, não é possível? Não é cerveja. Não é, tô brincando. Depois, então toma, é sua. Vem aqui. É que eu preciso que as pessoas venham Não é? Mas não é, gente. Claro que não é o kombucha. Tem um pouquinho de teor alcoólico, sim, mas é seguro. Mas tudo por causa da fermentação. Da própria fermentação. Por isso que dizem que, de repente, para quem gosta de um vinho, até de um espumante, à noite, colocado numa tacinha, ele faz um papel. Sim, porque ele é gaseificado, ele tem esse sabor levemente ácido, né, avinagrado, que é bastante agradável ao paladar. Arrasou. Tem perguntinha, né? Fô? Maravilhoso isso, na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Ana, obrigada. O kombucha pode alterar a pressão? Quais são os cuidados, então? Não. Os estudos dizem que não. Por conta de o teor alcoólico presente, por exemplo, no kombucha, é bem pequeno. Então, é 0,5%, é muito pouquinho, que é resultante do processo de fermentação. Então, não há risco de aumentar a pressão por conta disso. Tá aí. Tem mais perguntinha do kombucha, Fu? Tá acabando tudo? Acabou tudo? Ah, que pena. Ai, não dá tempo de mais um. Ela disse que tem muitas, mas que ela não tem mais tempo. Ok. Não acredito. Gente, pauta maravilhosa, parabéns. Fuso, inclusive, minha coordenadora, quem produziu. Isso aqui é vida, gente. Quem quiser saber mais, claro que eu vou passar o contato da queridíssima nutricionista Edna Sakamoto, que explicou aí com tanta delicadeza e convenceu, né? Parabéns. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou topar cuidar do neném. É um neném. É trabalhoso, né? mas tem gente que fermenta cerveja. Vamos fermentar uma coisa mais saudável. Vai, toma, isso aqui é sua, tá, querido? Vou guardar pra você, porque daí já, na segunda-feira, já matou a vontade, sem ser cerveja, não, Máximo? Olha lá. Quem quiser saber mais, vou passar um Instagram pra vocês. Edna Sakamoto.
O Sakamoto é com K mesmo, tá tudo junto. Edna Sakamoto, o telefone é lá de Campinas, era operadora 19. 2512-2333. 2512-2333. As perguntas estão lá, né, no Insta do Você Bonita. Se você tiver um tempinho e puder responder, as meninas vão ficar bem felizes. Mas você volta, né? Claro. Adoramos seu trabalho. Parabéns. Obrigada, viu, Foi Carol? muito Prazer. legal. E o pão está divino. Muda o sabor mesmo. Obrigada. La, 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 la.